Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Aqui mais uma vez nos reunimos com o nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo 5, itens 14 a 17, onde nós falaremos a respeito do suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz com que as considere, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente que se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender, com a orientação dos Espíritos, que a serenidade diante das dificuldades da vida é o melhor antídoto contra a loucura e o suicídio. Nós precisamos entender que nós temos inúmeros vícios, inúmeras imperfeições a serem combatidas, muitas coisas que precisamos mudar no nosso campo íntimo, na nossa condição mental. E uma vez não procurando esses recursos, a reforma íntima, a melhoria das nossas atitudes, a sintonia com os planos superiores, nós corremos muito risco, através da obsessão, através dos nossos pensamentos inferiores, corremos muito risco de sofrermos um processo obsessivo, uma interferência negativa espiritual, que nasce através das nossas vicissitudes, onde muitas vezes não temos coragem de trabalhar, de suportar com fé, com resignação. Muitas vezes nós somos assaltados, mentalmente falando, por esses espíritos inferiores que querem nos levar à queda, que querem realmente nos afastar do caminho de Deus. Mas para que isso ocorra, nós vamos aprender com o Evangelho que muitas vezes nós que fornecemos condições para que esses espíritos atuem em nosso campo mental. Vejamos bem, quando ocorre uma obsessão, somos nós que damos, através da nossa invigilância, permissão para que esses espíritos venham nos influenciar. Então nós temos aí na nossa vida cotidiana os reveses da vida material. Nós temos aí muitas dificuldades a serem enfrentadas. E o Evangelho nos ensina que nós devemos olhar tudo com alegria, com fé, com confiança. Que essa confiança vai nos ajudar a enfrentar essas ideias negativas. E também combater, muitas vezes, o suicídio, aquele pensamento inferior que muitas vezes acalentado vai trabalhando em nosso campo mental e pode nos levar a tomar uma atitude inferior, a tirar até mesmo a própria vida através das vias do suicídio. Então o Evangelho vem nos ensinar que nós não devemos conturbar o nosso coração, que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos prosseguir através da fé e da resignação.
No item 15, o Evangelho nos ensina assim: o mesmo ocorre com o suicídio, posto de lado os que dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só o desventurado por um dia é que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que a vida humana, com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, mas para que não crê na eternidade e julga com que a vida tudo se acaba, e se os infortúnios e as aflições o acabrunham unicamente na morte, vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio as misérias da vida humana. Muitas vezes nós vamos observar essa situação. Lá no item 14, a gente viu que a calma e a resignação, a serenidade, é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Aqui nós estamos vendo a questão das nossas imperfeições, dos nossos vícios. A gente viu a questão da obsessão que ocorre pela invigilância do nosso pensamento. Então, existem algumas situações como o estado de embriaguez. Muitas vezes a pessoa nesse estado, enfrentando dificuldades, achando que não tem mais direito de viver, que são muito as dificuldades no seu caminho, ela muitas vezes, através desse pensamento, acha melhor abreviar a vida pelas vias do suicídio. E isso a gente vai ver que realmente não vai resolver, porque a morte não é o fim. A pessoa pode até mesmo tirar a vida do corpo físico, mas a vida em si, em essência, nós continuaremos vivos. Então, muitos casos que nós vamos observar, não só daquele suicídio planejado, arquitetado, onde a pessoa pensa em abreviar a sua vida, mas também existe aqui, como o Evangelho está nos mostrando, a questão do suicídio inconsciente, muitas vezes produzidos pelos nossos vícios, a embriaguez, o uso excessivo de droga, o excesso de cólera, como a gente vai ver a situação de André Luiz no livro Nosso Lar, que as suas crises de nervosismo, a sua atitude intempestiva fez com que ele regressasse à vida espiritual mais cedo. Então, existem situações que nós chamaríamos de suicídios inconscientes, que são produzidos pela nossa invigilância, pelos nossos vícios, e que haveremos de responder pelas nossas atitudes, haveremos de responder pelos nossos atos. A cada um será dado segundo as suas obras, conforme nos ensina o Evangelho de Jesus. Mas aqui o Evangelho também nos fala que se a gente agir com paciência, se encher de paciência, buscar exercitar a paciência na vida cotidiana, a gente consegue, através da paciência, diante das dificuldades, dos infortúnios da vida, a gente consegue realmente evitar que muitos prejuízos ocorram na nossa existência física. Então, a paciência nos ajuda a elevar o nosso pensamento a Deus.
e com um pensamento ligado a Deus, haveremos de enfrentar as situações difíceis com mais fé e com mais resignação diante das dificuldades. No item 16, o Evangelho segundo o Espiritismo diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando os homens de ciências, apoiados na autoridade do saber, se esforçam por provar aos que os ouvem e os leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, a coisa melhor não lhes resta senão a se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser do nada. Daí se deve concluir, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, um veneno, inócula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então a gente vê a questão da incredulidade. A incredulidade nos afasta da confiança em Deus. Quanto mais incredulidade, menos fé. Quanto mais fé, menos incredulidade. E a gente muitas vezes vê a questão materialista ocorrendo, conforme nos explica aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, onde os homens materialistas acreditam no nada. Eles não acreditam numa vida futura, que existe vida após a morte do corpo físico. Eles acreditam nessa propagação das doutrinas materialistas. Eles acreditam na ideia do nada, que encerrou essa vida, tudo termina. E com o Espiritismo nós aprendemos que não é bem assim, que a vida continua, que o crente precisa se fortalecer com a ideia da confiança em Deus e que nós continuaremos vivos depois da morte do corpo físico. Então não adianta a gente muitas vezes agir com imprudência, tirando a própria vida, achando que vai resolver o sofrimento, que não vai resolver. A gente vai sair de um sofrimento através das vias do suicídio para entrar num sofrimento pior do que o sofrimento que nós estávamos enfrentando. E os espíritos falam que essa atitude é uma covardia moral, quando a gente foge de nossas responsabilidades, quando a gente desiste da vida, quando a gente não tem prazer de viver. A gente acha que tudo acaba com a morte e resolve tirar a própria vida. Então isso é uma covardia moral, conforme os espíritos nos falam aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E mais uma vez os espíritos falam na codificação, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que a paciência e a resignação que vai nos fortalecer a enfrentar a ideia negativa, destrutiva, a ideia inferior.
E essa resignação vai nos fortalecer diante dos embates da vida. No item 17, vejamos o que nos fala aqui o Evangelho. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente, talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada em que se encontra, a provar que ninguém viola impunemente as leis de Deus e que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns a cujo sofrimento, por serem temporários e não eterno, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensem sair daqui antes que Deus haja ordenado. O espírita tem assim vários motivos para contrapor a ideia do suicídio, a certeza da vida futura, em que, sábio ele, terá tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a um resultado oposto ao que esperava, e que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, ao matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo, a que no outro mundo ele se reúne aos que foram objeto de suas afeições, aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é o contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo abistados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, dentro dessa explicação do item 17, a gente vê a questão do Espiritismo. O Espiritismo deixa bem claro que a vida continua, que quando nós violentamos as leis de Deus através do suicídio, achando que nós vamos descansar dos nossos sofrimentos, ou acreditando que saindo dessa vida miserável vamos alcançar o céu, ou até mesmo acreditando que saindo dessa vida difícil vamos reencontrar os nossos entes queridos, esse pensamento é um pensamento negativo, é um ledo engano àqueles que pensam assim. Porque quando a gente age contra as leis de Deus, a gente cria mais sofrimento. Porque se Deus nos deu o direito de viver, a gente só sairá do corpo físico a partir do momento que ele ordenar, a partir do momento que for necessário a nossa desencarnação para voltarmos à vida espiritual. Agora, quando a gente provoca essa desencarnação, estamos infringindo as leis de Deus, porque Deus nos deu o direito de viver, de purificar, onde temos a oportunidade da reencarnação para nos prepararmos para uma vida melhor. Agora, quando a gente se rebela contra as leis de Deus e provoca a colocar fim na nossa própria vida corporal, a gente cria um abismo pior do que esse abismo de sofrimento que nós estamos vivendo hoje. E a gente não vai se encontrar com os nossos familiares, porque eles estarão numa condição espiritual completamente diferente do que a nossa. A cada um será dado, depois da morte do corpo físico, de acordo com as suas obras.
Então é um ledo engano acreditar que, tirando a própria vida, nós vamos nos encontrarmos mais rapidamente com os nossos familiares. Isso não ocorre. Então isso foi dado, essa orientação a Allan Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vê aqui que no ano de 1863, onde o Evangelho nos fala a respeito dessas informações, essa mensagem, no ano de 1863, a gente vê aqui esta observação dos espíritos, nos falando, mas depois a gente vai encontrar o livro Memórias de um Suicídio, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que vale a pena a gente conhecer, estudar, porque é uma obra extraordinária, que nos mostra realmente o sofrimento que é para aquele que procura as vias do suicídio. O desespero que o espírito, ao chegar na vida espiritual, cava para si mesmo. Então, essa é a orientação que nós temos aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos aprender com os benfeitores espirituais que nós devemos agradecer a Deus pela vida, buscar a Deus nos momentos difíceis, para superarmos essas ideias infelizes, para superarmos as dificuldades que estaremos enfrentando, buscando sempre o pensamento de serenidade, a calma, a resignação, que vai ser um antídoto contra essa ideia do suicídio, ou até mesmo aquela ideia negativa que pode nos levar à loucura, a tomar uma atitude precipitada. Então a gente vê aqui, a partir do momento que o homem se tornar espírita, o verdadeiro espírita, a ideia de suicídio sobre a face da terra vai desaparecer. Porque o homem espírita, consciente dos seus deveres, consciente da imortalidade da alma, ele saberá agir com mais resignação, com mais compreensão e terá a certeza de que a vida continua, de que a vida prossegue. Ele terá certeza que se ele tomar uma atitude incorreta às leis de Deus, como o suicídio, estará criando um obstáculo ainda pior para a sua existência. Então, o verdadeiro espírita, ele permanece na fé, na resignação, confiante nas leis do Criador. Então, que Jesus, o nosso mestre e amigo, nos abençoe e nos dê a sua paz.